Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre SCPs. E hoje irei falar quem é o SCP-096, o cara tímido. Classe do SCP: Euclídeo. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo de dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas. O SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 m de altura. O sujeito mostra ter pouca massa muscular, com análise preliminar de massa corporal, sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 m cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de qualquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu o rosto. Em todos os casos, o SCP-096 conseguiu chegar em suas vítimas, independente da distância ou do que estivesse no seu caminho. Após o SCP-096 matar a pessoa que viu o seu rosto, ele irá se acalmar e vai sentar-se por alguns minutos, antes de recuperar a compostura e se tornar dócil mais uma vez. Então, ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da Fundação e grande perda de vida de civis, a recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade alfa. Alguns arquivos da Fundação relatam uma missão de recuperação e extração do SCP-096, onde o capitão da força-tarefa foi encarregado junto com a equipe para levar o SCP ao local marcado. O doutor, com o nome censurado, em seu relatório disse que a equipe do capitão acabou olhando para o SCP-096. Uma equipe inteira com arsenais anti-tanque
foi completamente destroçada pelo SCP. Infelizmente, o único sobrevivente do caso foi o capitão da equipe. O SCP-096 foi colocado em prioridade de execução, porém, nenhuma arma conhecida pode aplicar algum dano aparente nele. Testes com outros SCPs ainda estão em estágio de aprovação. Até que o SCP-096 seja completamente destruído, não olhem para ele de jeito nenhum. Repito, não olhem para ele, pois os danos vão ser graves. Muito obrigado por ter visto até aqui, pessoal. Se tiverem gostado do vídeo, deixe um like para o YouTube e recomendar para mais pessoas. E se tiverem mais alguma sugestão de SCPs ou outros quadros para o canal, deixe aí nos comentários. Nós iremos ler todos. Muito obrigado e até a próxima.